Substituto de Gabigol, o Flamengo começa a mapear o mercado após a confirmação que Gabigol não continua no Flamengo em 2025 e o nome de Roger Guedes começa a ganhar força no mais querido do Brasil. Vou trazer mais detalhes para vocês sobre essa situação. Situação também envolvendo o Wesley. Futebol europeu volta os olhares no nosso lateral direito, o Wesley, e tem a possibilidade de Wesley ser vendido, negociado agora na próxima janela de transferências. Candidato à presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, confirma que já tem diretor de futebol acertado, fechado para 2025, caso ele vença a eleição agora em dezembro. Se falando em diretor de futebol, Marcos Braz foi suspenso pelo STJD. Eu vou trazer aqui para vocês mais detalhes sobre essa suspensão de Marcos Braz, e o Flamengo também, né, sofreu uma multa aí por conta dessa suspensão, a situação envolvendo o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Jogadores convocados se apresentam às suas respectivas seleções, mas um deles fica no Flamengo, se tratando e foi cortado da sua seleção, que é o chileno Eric Pugay. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, hoje o elenco do Flamengo se reapresenta no CT do Ninho do Urubu. Logo mais tarde, às 15 horas, horário de Brasília, o Flamengo, né, faz um treino, né, de preparação para o jogo de amanhã já. O elenco ganhou folga ontem, hoje se reapresenta. O Flamengo tem jogo amanhã contra o Galo Mineiro. O Galo novamente, né, gente? Galo de novo pela frente, dessa vez pelo Brasileirão. E o Flamengo vencendo o Galo amanhã, o Flamengo vai ao G4 do Brasileirão novamente. Então o Flamengo vai em busca dessas vitórias, desses restantes que falta aí do Campeonato Brasileiro. São 6 jogos que restam, né, para encerrar de vez aí a temporada do Flamengo. Mas o Flamengo pensa aí em terminar o Campeonato Brasileiro, mesmo com o título da Copa do Brasil, mesmo com a classificação para a Libertadores 2025 já garantida. O Flamengo quer terminar o Campeonato Brasileiro na melhor posição possível. O Flamengo vai em busca, não tem essa de baixar a cabeça. Felipe Luiz já falou que não vai poupar ninguém. Então vamos em busca desses 3 pontos, sim, para manter, na verdade, aí também, né, manter aí esse, pode dizer assim, tabu de Felipe Luiz com o Atlético Mineiro, né, gente? Pô, vale a pena, né, gente? Felipe Luiz aí amanhã, será que amanhã o Mengão, queridão, vence mais uma vez o Galo? Então vamos torcer para que dê tudo certo. Flamengo não vai ter alguns jogadores que foram convocados, né, como Gonzalo Plata, Varela, Gerson, Léo Ortiz. Tem também a situação envolvendo o Eric Pugay, mas o Eric Pugay foi cortado, tá? A informação que temos é que Eric Pugay foi cortado porque apresentou um problema físico e foi cortado da convocação. O jogador permanece no Rio de Janeiro para tratamento. O Eric Pugay não vai aí, né, ficar à disposição da sua seleção chilena. Gonzalo Plata se apresenta hoje à seleção equatoriana. Léo Ortiz e Gerson já se apresentaram à seleção brasileira ontem. Inclusive já tem algumas fotos aí, posando aí para foto aí, Gerson abraçado com Vinícius Júnior. Vai ser muito bacana, né? Mas enfim, o Flamengo não conta com esses atletas que foram convocados para o jogo contra o Galo amanhã e contra o Cuiabá no próximo dia 20, beleza? Marcos Braz é suspenso pelo STJD. O Braz foi suspenso por 15 dias após xingar a arbitragem na partida contra o Corinthians. O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou insultos como "vocês vão foderito" no futebol, né? Para não dizer palavrão aqui, vocês já entenderam. E com isso, né, o Marcos Braz foi suspenso, não vai poder estar aí com o Flamengo, acompanhando o Flamengo pelos próximos 15 dias, tanto no Maracanã como também fora. Não pode acompanhar o Flamengo. Além disso, o Flamengo também sofreu uma multa de R$3.000 por atrasar a volta ao segundo tempo em 4 minutos na partida lá contra o Corinthians, primeiro jogo que aconteceu
né, no Maracanã. Flamengo tem eleição presidencial agora no final do ano, mais precisamente no dia 9 de dezembro. E um dos candidatos à presidência do Flamengo é o Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP, e ele garante que já tem diretor de futebol fechado na ação. É isso mesmo. Caso ganhe o pleito no dia 9 de dezembro, ele vai divulgar o nome do profissional no mesmo dia. Disse aí Luiz Eduardo Batista, que vem mantendo segredos em algumas situações, começa a acertar internamente. E ontem ele também falou, né, sobre a renovação de Gabigol. Ele falou que já leu algumas matérias, que Gabigol tem um acordo com o clube, no caso é o Cruzeiro, ele não citou o nome, né, mas o caso é o Cruzeiro, e que o Gabigol, ele não iria prometer nada, mas se Gabigol esperar até o dia 9, né, para saber o resultado da eleição, ele sim colocaria os profissionais para conversar com o Gabriel Barbosa. Então muita gente aí ainda nessa expectativa, mas eu acho muito difícil, até porque o Gabigol já confirmou, né, que vai deixar o Flamengo, não vai ficar no Flamengo, está fechando com o Cruzeiro, inclusive está muito próximo de assinar o pré-contrato já com o Cruzeiro, beleza? Bom, falar agora sobre a situação envolvendo o Wesley. Que história é essa que o Wesley começa a entrar novamente na mira do futebol europeu? Informação foi trazida diretamente pelos nossos colegas lá do Coluna do Flamengo, é que o lateral do Flamengo recebe novas sondagens e pode ser vendido em janeiro. O mais querido espera receber ofertas acima de 20 milhões de euros, um total de 122 milhões e 600 mil reais para reforçar o caixa em 2025. A multa rescisória de Wesley é de quase 1 bilhão de reais e seu staff estão abertos a propostas e a decisão final ficará a cargo do próximo presidente. Então quem vencer a eleição no final do ano agora, no próximo dia 9, né, começa aí já a elaborar essas questões, como renovações de contratos, como venda de jogadores, né, como os jogadores que estão voltando, se vai ficar, se não vai. Tem alguns atletas aí que estão emprestados, como é o caso de Pablo, tem a situação envolvendo o Hugo Souza ainda que não foi resolvido. Então vamos ver aí como deve acontecer. Mas enfim, você venderia ou não venderia o Wesley caso chegue uma proposta na casa dos 20 milhões de euros para tirá-lo, o nosso lateral direito do nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se falando sobre a saída de Gabigol, se sair tem que chegar, né? Então o Flamengo já começa a mapear alguns nomes no mercado, já visando, né, não chegar assim de atraso. Sabemos que tem eleição agora em dezembro, presidencial. Se o Rodrigo Duche vence a eleição, que é o candidato à situação, né, apoiado pelo presidente Rodolfo Landim, com isso o Landim continua, o Marcos Braz também deve continuar, tá? Deve entrar um novo diretor de futebol para o Flamengo, mas o Marcos Braz deve quem dar as cartas aí. Eu acredito que sim, o Landim ficando, o Marcos Braz fica. Ele não deve ficar diretamente dentro do departamento de futebol, mas ainda vai dar as cartas. O que acontece? Gabigol saindo, o Flamengo já vem pensando na parte do grupo de Landim, tá? Na parte do grupo de Landim. Ele já vem começando a mapear o mercado, e um dos nomes que começa a ganhar força, tem sido muito movimentado internamente pela gestão Landim, é o nome de Roger Guedes. Roger Guedes, ele hoje está no Al Rayyan do Catar. Tem contrato com o clube catarinho até o dia 30/6/2027, meus amigos. O valor de mercado de Roger Guedes hoje está avaliado, de acordo com o portal Transfermarkt, em 10 milhões de euros, tá? A avaliação do jogador está avaliado em 10 milhões de euros. Não é que o Al Rayyan possa vender o Roger Guedes por essas cifras, possa ser que venda por essas cifras, menos ou até mais. O que acontece? O Roger Guedes tem 28 anos, centroavante. O Corinthians também é um outro clube interessado no Roger Guedes.
E o Flamengo esperando, né, essa situação da eleição acontecer, o Corinthians, mesmo apesar de não ter tanto poderio financeiro, posso falar assim, ainda pode ultrapassar o Flamengo. Mas enfim, o nome de Roger Guedes é um nome ideal para substituir a saída de Gabriel Barbosa do Flamengo agora no final do ano, chegando para reforçar o Flamengo em 2025. O que vocês acham, nação? Sejam sinceros e deixem aqui nos comentários a sua opinião. Roger Guedes no lugar de Gabigol realmente é o substituto ideal? Bom, nada está acertado ainda. É um nome que vem ganhando força internamente dentro do Flamengo. É um nome que a diretoria, a atual diretoria vê um nome ideal para chegar e reforçar o Flamengo em 2025. Lembrando que Pedro, que está no departamento médico, não volta agora no início, tá, gente? Só lá para o meado, acho que poucos dias antes do Super Mundial de Clubes, deve acontecer a volta do Pedro aos gramados, pela recuperação dele aí. Vamos ter uma recuperação ampla, porque para ele voltar 100% e voltar melhor, né, gente? Porque melhor do que já estava, porque o Pedro estava voando. Mas enfim, o Flamengo vai precisar de ir ao mercado. Então vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Roger Guedes é ou não é o nome ideal para substituir Gabigol? Bom, claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo, para deixar vocês sempre muito bem atualizados. Valeu? Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.